Bom dia a todos os meus irmãos, meus amigos, dos dois lados da vida, na vida material e na vida espiritual. Agradecemos a Deus a oportunidade de trabalho, de estarmos aqui na Casa de Maria Madalena, fazendo a nossa pequena doação em favor dos nossos irmãos que estão desencarnando pela pandemia do coronavírus. Nós fazemos a prece, e a prece geral, que é a prece de Cáritas, porque beneficia os nossos irmãos sofredores ainda encarnados. Os doentes, os tristes, os aflitos, os sofredores de toda sorte. Porque quando o médium se encontra no trabalho, presente fisicamente, a equipe socorrista aproveita para alguns tipos de trabalhos que necessita da energia grosseira, a energia que a gente chama de magnética, do encarnado para determinados trabalhos de cura e de amparo, de alívio para as dores do corpo e da alma dos nossos irmãos. Hoje trago para vocês uma mensagem de Victor Hugo, escritor e poeta francês, me parece que do século XVIII. Partida e chegada. Quando estiver no túmulo, poderei dizer, como tantos outros, terminei minha jornada, não terminei minha vida. Minha jornada recomeçará no outro dia de manhã. O túmulo não é um labirinto sem saída, é uma avenida que se fecha no crepúsculo e que volta a se abrir na aurora. Então, é aquilo que nós sempre dizemos, né, nos nossos estudos. É como se nós fôssemos adormecer à noite e, quando despertamos, estamos já do outro lado da vida, que não é outra vida, a vida é uma só, como nos ensina o meu querido mestre Huberto Roden. A vida é uma só nas duas dimensões, a dimensão da matéria, necessária para as nossas experiências, o nosso aprendizado, as nossas provas e expiações, a correção dos nossos erros do passado. E a vida espiritual, que é a verdadeira vida. Enquanto o espírito está mergulhado na carne, ele fica limitado aos seus 5 sentidos, com algumas exceções daqueles que têm, né, o dom dos diversos tipos de mediunidade, que a gente pode considerar que é um sexto sentido, é um sentido a mais, além dos 5 sentidos do corpo físico. Então, para aqueles que já estão no nível de evolução bastante adiantado, eles chegam lá, acorda e imediatamente é colocado para descansar, para um repouso, como alguém que chegou de uma longa viagem, como aconteceu com Roden. Só que esses espíritos que já estão no nível bastante elevado de conhecimento, de sabedoria, que já abriram mão de muitos vícios, de muitas coisas materiais, pode até fazer essa trajetória do funeral para o plano superior totalmente lúcido. A gente tem vários exemplos disso na nossa literatura, de espíritos que assistem o seu funeral, acompanham o desenlace do seu corpo, porque morrer é uma coisa, desencarnar é outra. Morrer é quando falece todos os órgãos vitais e o corpo não tem mais condição de vida. E muitas das vezes a decomposição começa muito antes, né, o desligamento se dá totalmente. E o espírito continua ligado ao corpo físico pelo fio magnético do nosso perispírito. Ele só se desliga, só é cortado pela misericórdia dos nossos benfeitores espirituais que nos assistem e que nos recebem nessa jornada. Aí é que realmente o espírito desencarna, quando corta aquele laço que liga ele ao corpo físico. Então, a gente sabe que os espíritos perturbados, os espíritos ainda muito atrasados,
permanece sentindo todas as sensações da matéria. Por quê? Porque o laço fluídico está ligado ainda ao corpo físico. Está morto, mas não está desencarnado. Então, vamos à nossa observação do nosso querido Vitor Hugo. Quando observamos na praia um veleiro a afastar-se da costa, navegando mar adentro, impelido pela brisa matinal, estamos diante de um espetáculo de rara beleza. O barco, impulsionado pela força dos ventos, vai vagando pelo mar azul e nos parece cada vez menor. Não demora muito, e só podemos contemplar um pequeno ponto branco na linha remota e indecisa, onde o mar e o céu se encontram. Quem observa o veleiro sumir na linha do horizonte, certamente exclamará: já se foi. Terá sumido? Evaporado? Não, certamente. Apenas o perdemos de vista. O barco continuou o mesmo, com a mesma capacidade que tinha quando estava próximo de nós. Continua tão capaz quanto antes de levar ao porto de destino as cargas recebidas. O veleiro não evaporou, apenas não o podemos ver mais. Mas ele continua o mesmo. E talvez, no exato instante em que alguém já diz, já se foi, haverá outras vozes mais além a afirmar: lá vem o veleiro. Assim é a morte. Quando o veleiro parte, levando a carga de um amor que nos foi caro, e que o vemos sumir na linha que separa do nível visível para o nível invisível, dizemos: já se foi. Terá sumido, se evaporado? Não, certamente. Apenas o perdemos de vista, momentaneamente. O ser que amamos continua o mesmo. Suas conquistas, afeições persistem na nova dimensão espiritual. Muito mais forte, muito mais vivo, muito mais intenso. Nada se perde, a não ser o corpo físico, que não mais necessita. E é assim que, no mesmo instante em que dizemos, já se foi, no além outro alguém dirá, já está chegando. Chegou ao destino, levando consigo as aquisições feitas durante a vida. Na vida, cada um leva a sua carga de vícios e virtudes, afetos e desafetos, até que se resolva desfazer-se do que julgar desnecessário ou incômodo. Então, nós levamos para a vida espiritual todas as nossas questões afetivas, de amores e ódios. Quando nós começarmos a nos desfazer desses vícios, dessas imperfeições que nos faz retornar à vida material, aí nós vamos conseguindo ficar muito mais leve e a nossa viagem será sempre mais suave, mais consciente. A vida é feita de partidas e chegadas, de idas e vindas. Assim, o que para uns parece ser uma partida, para outros é uma chegada, conforme escreveu o poeta francês Vitor Hugo. O berço tem um ontem e o túmulo tem um amanhã. Assim, um dia, nós partimos como seres imortais que somos, ao encontro daquele que nos criou. Então, essa é uma mensagem traduzida de um autor desconhecido em língua espanhola, e foi enviada pela internet. Eu ganhei essa mensagem numa solenidade de alguma das nossas casas co-irmãs. Então, vamos passar. A garganta está querendo pifar. Vamos ver se Francisco de Assis nos ajuda para a gente entrar na canção de amor de Francisco de Assis, na prece de Cáritas, que é para os encarnados e desencarnados e para todos os sofredores e aflitos,
E o Pai Nosso, a nossa Ave Maria, que nós sempre temos aquele hábito de fazer, né? São as preces que nós sempre repetimos, mas repetimos muito conscientes daquilo que estamos falando. Não estamos apenas recitando a prece. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai forças àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade. Onde no coração do homem há a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós te esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força, ajudai o nosso progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a humildade, dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, Pai, que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina imagem. Que assim seja, graças a Deus. Pai nosso que estás em toda parte, santificado seja o teu nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade aqui na terra, como nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e do espírito, dai-nos hoje, Pai. Perdoa as nossas dívidas, mas ensina-nos a perdoar os nossos devedores com esquecimento de todo mal. Não permitais que venhamos a cair sob os reclamos da nossa própria inferioridade e livra-nos do mal que ainda está em nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres, bendito é o fruto que do vosso ventre nasceu, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por todos nós, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja, graças a Deus. Agora vamos fazer a oração dos nossos irmãos desencarnados, mas todas as vibrações do dia de hoje
em especial para os que estão desencarnando pela pandemia. Nós te pedimos, Senhor, que espalhes as graças do teu amor e da tua misericórdia por todos os que sofrem, quer no espaço como espírito errante, quer entre nós como encarnados. Que os bons espíritos cerques, que a sua luz lhes brilhe nos olhos e que, atraídos pelo calor vivificante dessa luz, eles venham prosternar-se a teus pés, humildes e arrependidos, submetendo-se à sua vontade. Compadece-te desses servos indolentes, que abandonaram antes da hora o trabalho. Que a tua justiça os poupe e concede que os bons espíritos lhes levem o alívio, a consolação e as esperanças no futuro. A perspectiva do perdão fortalece a alma. Mostrai, Senhor, aos culpados que desesperam, e sustentados por essa esperança, eles exaurirão forças na grandeza mesmo das suas faltas e de seus sofrimentos, a fim de resgatarem o passado e se prepararem para a conquista do futuro. Que assim seja, graças a Deus. E para nosso fechamento da reflexão, eu trouxe uma nota, não é nem prefácio, é uma nota do livro Depois da Morte, de Leon Denis, numa tradução de Maria Lúcia Carvalho. Botaram o Baigon antes de eu chegar? Não, senhora. O ensino dos espíritos sobre a vida do além-túmulo mostra-nos que não há lugar para a contemplação estéril, nem para a beatitude ociosa no plano espiritual. Todas as regiões do espaço são povoadas de espíritos laboriosos, trabalhadores. Em toda parte, há multidões de almas que sobem e descem e se agitam no meio da luz ou nas regiões das trevas. Num ponto qualquer, auditórios reunir-se-ão em assembleias para receber as instruções dos espíritos elevados, que vêm, geralmente, de outras, como é que chama nosso lar? Né? De outras colônias, né? De outras colônias, de outros pontos do plano espiritual, até acima das colônias, porque a colônia espiritual, Nosso Lar, Lambarenê, a Maria de Nazaré, e outras que a gente agora não está se lembrando do nome, mas são conhecidas também, mas pouco faladas, né, se fala muito no Nosso Lar, não são lugares elevados. Os espíritos elevados, como a irmã Veneranda, ela vem de um plano muito superior. Ela vem a Nosso Lar para trazer mensagens de amparo, de bom ânimo àqueles que estão no processo de preparação e de aprendizado para o reencarne. Mais adiante, formam-se grupos para festejar a chegada de um recém-vindo. Quando o barco chega, né, que a gente diz, já partiu, lá no plano espiritual, alguém está recebendo aquele que chega, mesmo que aquele que chega não esteja consciente dessa recepção festiva, porque é um filho pródigo que está retornando. Além disso, outros espíritos combinam fluidos, emprestando 1000 formas, 1000 tonalidades, 1000 cores mescladas e maravilhosas, que preparam-se para os usos sutis que os gênios superiores lhe destinam. A gente sabe que as energias, né, de cura, de tratamento, de amparo, de alívio para os espíritos sofredores, quer sejam encarnados ou desencarnados, ela tem nuances de curas, né? Tem as cores do arco-íris, mas num tom muito mais perfeito, muito mais belo do que nós podemos visualizar aqui na Terra.
Então, esses espíritos fazem essa manipulação, e essa manipulação de fluidos, ela é feita na sessão pública, antes do trabalho de passe, quando nós fazemos todo o roteiro da prece, dos cânticos, das orações, do evangelho, da conversa fraterna, os espíritos estão tirando, tanto dos médios como das pessoas que estão na assistência, aqueles fluidos necessários e fazem a manipulação com os fluidos que vêm de planos ainda purificados do próprio planeta, das montanhas, das florestas, dos bosques, né, das flores, dos rios, dos campos, e fazem essa manipulação desses fluidos, e esses fluidos é distribuído para os que estão na casa, pelo passe e pelas irradiações que são feitas para aqueles que estão com os nomes na mesa. Essa irradiação é feita para todos os que estão presentes e os que estão ausentes, mas que estão na nossa lembrança ou que estão ligados a nós por algum motivo. E até aqueles que não estão ligados pela nossa lembrança, pelo nosso sentimento, pelo nosso conhecimento, estão ligados pela nossa condição de irmãos de humanidade. Então, esses fluidos que são manipulados no plano superior são manipulados também na Terra para tratamento dos doentes e dos necessitados de toda sorte. Hoje é o que eu tenho para trazer para vocês da nossa reflexão do livro de Leon Denis, que é um dos grandes esclarecimentos para nós, né? Esse é o Depois da Morte. Mas a obra dele, o Destino do Ser o Destino do Ser e da Dor, é uma obra que todos nós espíritas devemos ler para nos aprimorarmos, né? Complementar o estudo das obras do nosso querido apóstolo Allan Kardec. Para Kardec, a nossa gratidão, nosso amor por essa doutrina que nos esclarece, nos consola, nos liberta, que nos faz perceber, né, por que estamos aqui, quem somos nós, de onde viemos, para onde vamos. Aqueles que têm consciência de que está aqui por algum motivo, esses podem fazer a sua trajetória terrestre com alguma tranquilidade, né? Errando menos. E aqueles que estão ainda aparvalhados, cheios de desejos, né? Como diz a filosofia oriental, quem puxa os espíritos para a reencarnação são os desejos. Eles chegam a dar um nome ao próprio destino da reencarnação como a roda dos desejos, né? Que é samsara. Enquanto nós estivermos com desejos insatisfeitos das nossas escolhas, ou porque a gente escolheu num determinado momento algo que a gente precisava fazer, né? Os momentos importantes da nossa vida que a gente se vê numa encruzilhada e a gente fica na dúvida, que caminho tomar, da esquerda ou da direita? Se a gente tem a condição de se centralizar com o seu guia espiritual, a gente, naquele momento, entra em oração e pede, né, amparo, inspiração para tomar o caminho certo. Se a gente tomar o caminho certo, tudo bem. Se a gente tomar o caminho errado, não há problema, né? Na oração que o nosso irmão Joel faz às 18 horas, ele diz: aquele que cai, nem tudo está perdido. Aquele que cai pode levantar e seguir o reto caminho. Então, quando a gente toma o caminho errado, a gente sofre, se arrepende e a gente, mais à frente, pega um atalho para o caminho reto, para o caminho estreito, para que a gente possa cumprir os objetivos para os quais nós estamos aqui, né? A nossa elevação espiritual, a nossa transformação de espíritos imperfeitos em espíritos perfectíveis. No momento é o que eu tenho para falar. Tudo bem? Tudo bem, tudo tranquilo. Você trabalha. A gente tem muita gente te dando boa noite.
desde o Emílio, que foi o primeiro a entrar. Peço desculpa pela voz, porque a velhice é implacável. Ela mexe até com a voz da gente. E a voz que já é sacrificada por causa da alergia respiratória, tem horas que dá esses... A voz é desagradável, mas o que eu trago não é meu, é de pessoas que sabem mais do que eu, e a gente vai, tira a cola, né? E passa, divide com os nossos irmãos. Partilha, é a partilha. Isso. O Luiz Carlos, ele traz aqui uma pergunta um tanto quanto delicada, né? Ele pergunta acerca do que você estava falando. Quando morremos, os nossos fluidos vitais ficam expostos. Será que espíritos podem se servir desses fluidos? Isso aí vai depender das dívidas que o espírito carrega. Se o espírito carrega muito peso na sua bagagem, os adversários do passado ficam todos ali, esperando o desencarne para tomar conta, né, do seu, arrebanhar aquele para o seu trabalho, né? Escravizar o espírito. O espírito mediano, geralmente, ele entra num processo de sonolência, alguns até antes de, quando é doença prolongada, alguns até já começam a se ausentar, já bem antes, né? Outros não. Nós temos uma companheira que desencarnou agora há pouco tempo, e ela ficou lúcida até o último momento, mesmo na UTI, ela conhecia a família, ela ficou lúcida até o último momento. Então, são espíritos que já alcançaram um determinado nível de todo o processo de desencarne, com mais sofrimento ou menos sofrimento, mais demorado ou menos demorado, vai depender daquilo que a gente está fazendo da nossa vida. Mesmo que a gente não esteja, mesmo que a gente esteja tentando e errando, por isso está em erro, faz e erra. O nosso esforço é reconhecido. Então, os nossos benfeitores espirituais nos protegem. Então, os espíritos benfeitores, não é só o nosso anjo de guarda que nos acompanha, e mesmo aqueles que estão arregimentados pelos espíritos das trevas, o anjo de guarda e os espíritos protetores, eles ficam de longe, esperando a oportunidade, porque a hora que o espírito demonstrar arrependimento, imediatamente ele é recolhido. Ele é tirado daquele meio e ele é levado para o tratamento, né, de desintoxicação dessas toxinas, dessas coisas que a gente traz. E são coisas, são líquidos, são vômitos, são coisas que a gente sabe através do trabalho da Narcisa, né, que os espíritos botam aquelas sujeiras, aquelas coisas todas, como um doente que está no hospital, né, e coloca aquelas coisas para fora que os auxiliares de enfermagem têm que limpar. No plano espiritual é a mesma coisa. Então, se o espírito está no caminho só do mal, é só para o mal, os adversários ficam esperando, os obsessores ficam esperando o desencarne dele para se assenhorar, tomar conta do novo membro da gangue. São verdadeiras gangues, né? Por isso que a gente fala das falanges, são falanges, né? Mas isso, acho que hoje, no patamar que a humanidade se encontra, eu acho que a grande maioria desencarna mesmo dormindo, né, desacordado, é levado pelos amigos espirituais, tem condição de escoar as suas toxinas nas colônias espirituais, nos postos de atendimento, às vezes ficam numa casa espírita, numa igreja, num templo, né, depurando um pouco as suas vibrações, as suas energias, para poder ser conduzido. A gente fala isso porque aqui no nosso centro, nós tínhamos uma enfermaria que foi elevada a plano de hospital, de campanha, que o espírito, às vezes, dizia, na sessão de desobsessão,
Os médicos diziam, o espírito está adormecido, está sendo atendido, foi levado para a enfermaria São Judas Tadeu. O espírito não tem condição, devido ao seu enfraquecimento, de ser levado, assim como um doente que sai de uma UTI, nem sempre tem condição de ser transportado para um outro hospital, que ele precisa de um outro recurso mais moderno, ele pode não ter condição nem de ser removido, ele tem que esperar uma melhora estabilizada para poder ser transferido. Assim acontece com o desencarne dos espíritos. Não sei se respondi a pergunta, se você quer acrescentar alguma coisa. Não, consertar o que você fala de jeito nenhum. Vou apanhar. Não, está corretíssimo. Isso aí é assunto para uma aula. Existe, se quiser mais informação, Missionários da Luz, os capítulos ali iniciais têm uma experiência exatamente sobre isso. O André Luiz, ele usa cases, né? Ele usa casos em que ele foi o Caminho da Luz levado é um livro muito importante. E Missionários, ele traz isso muito claramente, vale a pena. E a obra toda de André Luiz traz sempre, todas as situações, ele traz um exemplo, só que não existe duas situações iguais. Cada situação, cada nascimento, cada desencarne é diferente, é específico, é único, porque nós somos únicos, nós somos específicos na criação. Então, não há coisa diferente, a gente não pode generalizar e a gente precisa ter cuidado para as interpretações que a gente faz das leituras, do estudo, a gente não generalizar os exemplos, achar que tudo funciona dessa maneira, né, em massa, não é? Isso. Muita gente te mandando boa noite, muita gente mesmo. A Selma está dizendo que linda mensagem do veleiro. Ela gostou muito. É uma poesia, né? Apesar de ser uma mensagem em prosa, é uma poesia, né? Isso. A Sônia manda um beijo. Diz, como sempre, belas palavras. A minha amiga. A Isabel Cristina está dizendo, como sempre, Giovana sendo bênção. Marzola. Isabel Cristina Marzola. A Nana, né? Saudades da Nana. Nana é um amor. A voz pode não ter funcionado direito, mas o carinho que você transmite continua enorme. Beijos. Ela está falando aqui que o teu carinho continua o mesmo. Ainda tropeço bastante porque eu não domino esse tipo de trabalho que os companheiros aqui me ajudam, né, a realizar. Eu sou muito grata por isso. Mas uma coisa vocês podem ter certeza, é sempre de coração. Eu só faço de coração. Eu só faço por vontade. Eu fico querendo trazer um monte de coisa, tem coisa lá para ir, já não é mais isso, já quero trazer aquilo outro. Fico querendo dividir, eu não quero guardar para mim. Eu quero trazer para vocês, e vocês têm que passar pelo crivo da razão de vocês. Né? A Giovana não é a dona da verdade. A gente lê aqueles que são mais esclarecidos que nós, a gente adota para a nossa prática aquilo que tem afinidade conosco, tem coisas que a gente deixa de lado para uma outra ocasião, né? Mas é feito com muito amor. Muita gente ainda te dando boa noite. A Carla Euridice, sempre muito claras suas respostas. Gratidão, dona Giovana, e toda a equipe maravilhosa. Um grande beijo, um beijo para a Sheila também. Aqui, ó, a Sônia Maciel está desejando a gente boa noite e está dizendo que está chegando na live a primeira vez. Seja bem-vinda. Já é da família. Já é mesmo. Já foi abraçada por Maria Madalena. O Luiz Carlos Nascimento, existe também casos... Olha, ser da família de Maria Madalena não é coisa qualquer, como dizia o professor Hermógenes, não é coisa qualquer, porque Maria Madalena é a única pessoa, o único ser que a gente tem notícia, depois, antes de Paulo de Tarso. Ela e Paulo de Tarso,
na grande transformação moral, né? Ela esteve frente a frente com Jesus e dali ela seguiu já o seu caminho, né? E Paulo de Tarso também. Agora, Paulo de Tarso foi um processo diferente. E Maria Madalena teve mais renúncia, mais sacrifício, mais resignação, né, do que Paulo. Mas Paulo também renunciou a tudo para seguir Jesus, né? E depois que ele abraçou, ele chegou ao ponto de falar que não era mais ele que falava, era Jesus que falava por ele. Não é mais ele que vive, não sou eu mais que vivo, né? É Cristo que vive em mim. Outro livro também que é uma história belíssima, o livro de Paulo de Tarso. É um livro grosso, mas é um livro que a gente lê assim rapidamente, porque a história é muito linda. Isso. Aí agora a gente tem o Luiz Carlos, eu acredito, inclusive, que ele está equivocado. Ele fala, existe também casos de reencarnação ostensiva, onde os espíritos reencarnam imediatamente. Eu acredito que ele está falando da reencarnação compulsória. Né? Que, inclusive, é o espírito está tão atrasado que ele não tem condição nem de ter nenhuma orientação no plano espiritual. Então, ele vai e vem, vai e vem, vai e vem, sempre no meio propício para ele despertar, até ele começar a entender, né, que ele é um filho de Deus, que ele também tem direito a uma herança no céu. Inclusive, Giovana, se você me permite, eu queria trazer aqui para os nossos companheiros um assunto muito, muito sério. A gente aqui na live, a gente tem não somente limitação de tempo, como igualmente limitação acerca das explicações, acerca dos assuntos. Então, tem assuntos que nos são trazidos por pessoas que até leem um pouco mais, por pessoas que até dominam um pouco mais, mas que, infelizmente, não tem aquela, eu vou chamar de sensibilidade, para entender que a live ela é acessada por todos, a todo momento. Então, a gente não pode aqui abrir muito leque para aqueles que não participam. As explicações ficam, na realidade, prejudicadas. Isso. Então, a gente pede encarecidamente que se conhece um pouco mais, se domina um pouco mais, ou traz a explicação inteira e deixa a gente só fechar, ou abstenha-se de trazer, porque fica difícil para a gente discorrer aqui. Por exemplo, esse Isso assunto... acontece muito aqui no Dia do Evangelho, na conversa fraterna. Às vezes a pessoa faz uma pergunta que você, em 5 minutos, não vai esclarecer. Porque não vai, e aí acaba confundindo a cabeça de todo mundo. Então, eu me retiro aqui e você continua. Estudem, procurem. Eu tenho o hábito de dizer todos os livros que eu já falei aqui, no livro Nas Pegadas do Mestre. Tem um mestre na educação também, dele, de Vinícius. Falei no Paulo Estevam, que é um livro belíssimo. O Aderlei falou no Caminho da Luz. Eu falo sempre na obra de André Luiz, que é o curso primário dos fenômenos para a gente entender as coisas, porque a doutrina é codificada. Então, é preciso de cada código daquele, cada palavra, perispírito, espírito, reencarne, desencarne, cada coisa dessa dá um compêndio de livros para explicar as diversas situações que acontecem nesse mundo maravilhoso que Deus criou. Isso. A gente tem, Giovana, a Rafaela Cristina, que está lá no Paraná, e que nos assiste do Paraná. Ela mandou aqui, que aula maravilhosa essa de hoje. Gratidão, dona Giovana, querida. Tudo que ela vê, que seja, tudo retorna para ela em dobro. As vibrações que vêm, elas retornam em dobro, porque é a casa toda, a casa está repleta de espíritos. Eu tenho alguns amigos espiritual que me acompanham nos meus trabalhos, alguns bem, já me chamaram de professora, já me chamaram de flor, entendeu? Então, a gente sabe que os meus amiguinhos estão aqui comigo.
Então, a Cida está fazendo uma pergunta. Gente, a Sônia já respondeu, né? Mas eu já abri, agora eu vou. Mas, não, obrigado, me facilita muito. Gente, por favor, vocês estão assistindo, me responda. Eu não curti nada e fica subindo balões como se fosse eu. É que meu Facebook já foi copiado uma vez, então estou querendo saber. Desde já agradeço. Então, Cida, a gente perguntou aqui, fez prece, fez tudo, mas aí a nossa irmã Sônia respondeu. Cida, o meu faz a mesma coisa. Então, já voltando aqui, muita gente dando boa noite, Ana Cláudia dando boa noite. E aí tem a Jamila Santos, que vou deixar a live salva, acabei de chegar. Ela pergunta se vai deixar. Ela pergunta se a gente vai deixar. Então, Jamila, sim, se você voltar na nossa página do Facebook, a gente tem todas as lives já feitas pela casa. Se você acessar o nosso canal no YouTube, nós temos também todas as lives já feitas pela casa. A versão do YouTube, o nosso irmão Pedro, que trabalha muitíssimo bem, é uma pessoa extremamente competente e faz o trabalho para a gente de uma maneira muito profissional e caridosa, ele coloca o mais rápido possível a versão de hoje no YouTube. Então, bem provavelmente, entre hoje e amanhã está lá. Aí, Giovana, a Isabel Cristina Marzola está dizendo para você, ó, parabéns, Giovana, suas explanações são edificantes. Obrigada. A Kátia Marisa Nobre está dizendo, bom dia, Giovana. Dia. Agora o pessoal já pegou, né? Ela lembrou. Quando a gente dá um bom dia, a gente deseja que o dia tenha sido proveitoso, útil, tranquilo, que a gente tenha tido uma oportunidade de fazer alguém feliz, né? De dizer para alguém te amo, de lançar para alguém um olhar amoroso, um olhar de compaixão, né? Então, quando a gente diz assim um bom dia no final do dia, é que a gente deseja que o dia tenha sido, pelo menos essa é a intenção da pessoa com quem eu aprendi a dar bom dia até de noite, né? A gente deseja que o dia tenha sido. Se o dia não foi, né, útil, se não foi alegre, se teve percalço, se teve tristezas, que o dia de amanhã seja melhor, né? Que com o nascer do sol nasça novas chances, novas oportunidades, né? Novos pensamentos. A gente tem muita coisa para pensar nesse período que a gente está vivenciando. Tem coisa até para deixar até de dormir. Mas a mensagem dela vai um pouco mais além. Bom dia, Giovana. Você é muito tranquila e carinhosa. Suas palavras alegram o meu coração. Obrigada. Aí, a Cida já está dizendo... A sobrinha da minha madrinha ia ouvir hoje, ela não deve ter, ou lembrou ou não conseguiu entrar. Maria Luísa. Isso. Aí o nosso irmão Luiz Carlos Nascimento dizem que Emmanuel também esteve frente a frente com Jesus quando estava usando a encarnação de Públio Lentulus, o senador. O Públio Lentulus. A história das reencarnações de Emmanuel é uma coisa lindíssima. A história é lindíssima. Inclusive essa história... Inclusive, o que é reconhecido historicamente como um perfil de Jesus é narrado por Públio Lentulus. É o retrato de Jesus. Ele descreve a figura física de Jesus e a figura que ele percebe psicológica de Jesus, a bondade, a humildade, né? Inclusive, Giovana, é bom sempre lembrar para o pessoal que essa história ela é contada no livro há 2000 anos. A gente tem acesso a ela, a esse livro. E lembrar que quando acabar a pandemia e a casa estiver aberta, a casa tem uma biblioteca com os principais títulos da literatura espírita. A história de Emmanuel é além disso. Para mim, eu sou
Apaixonada por Emmanuel. Eu gosto muito do André Luiz, de outros, mas o Emmanuel, para mim, foi minhas primeiras leituras, foi justamente os livrinhos dele, que eu continuo com os 4 livrinhos na minha cabeceira, aquilo é a rotina da minha vida. Cada mensagem daqueles 4 livrinhos, você tem material para fazer uma reflexão, fazer um estudo e estender o conhecimento. Isso. E mesmo assim, a gente, com todo o conhecimento, a gente às vezes dá vacila, né? Até porque o conhecimento sem a prática, ele é pouco, né, Giovana? Quando a coisa fica mais apertada, a gente às vezes ainda... Isso. O Renan Menezes está dizendo... saber por quê. O Renan Menezes está dizendo aqui para a gente, ó, que Jesus Cristo abençoe todos vocês. Nós todos. Nesse momento de evolução que estamos passando. É muito bom para confortar o coração dos necessitados. Estamos evoluindo todos juntos. Queremos caminhar juntos, né? E somos nós os maiores necessitados, não, Giovana? Claro. Porque ainda estamos na crosta e ainda estamos a caminho. Todo espírito evoluído fala, isso a gente fala, o Papa fala isso, Emmanuel fala isso, o Bezerra de Menezes fala isso, e os grandes médicos falam isso, reze por mim. Pede que a gente ore por eles. Então, a Rosenilda Andrade dos Santos dá boa noite e pede para, por favor, falar o nome dos livros novamente. Só que eu não sei se ela está falando dos livros que você trouxe. Eu falei o Estevão. Isso. Você falou A Caminho da Luz. Isso. E tem já a obra do André Luiz, e tem Nas Pegadas do Mestre, de Vinícius, e também tem a Educação e o Mestre e a Educação também de Vinícius. E por fim, a gente... Singelo, mas tem muito conhecimento aqui, tem assunto sobre tudo. Já tem aqui o próximo. E, por fim, a gente falou num livro há 2000 anos atrás, né? Há 2000 anos. 2000 anos atrás. Isso. E 50 anos depois. Isso. E para quem tem dificuldade em ler o 2000 anos atrás, a dica que a gente sempre dá é... Os livros de Emmanuel não são difíceis, não. Mas tem muita gente que tem, sobretudo há 2000 anos, a grande maioria, quando a gente vai levá-lo para... porque o livro que tem foco histórico é meio confuso, né? Então, mas o há 2000 anos ele tem aí uma dica que a gente pode dar. Insiste nos primeiros capítulos, depois ele engrena e você não larga mais o livro. Insiste nos primeiros capítulos. O Astrogildo, marido da Sônia, gente, para quem não sabe, o Astrogildo, ele é o nosso presidente, ele é o presidente aqui da casa e é um dos colaboradores mais ativos que eu já vi. Esse homem trabalha igual um trator, ele trabalha mesmo. E ele te manda fortes abraços e beijos através do texto Quanta Luz. Está dizendo aqui que a gente está indo. Estou com muita saudade. Um beijo para as crianças. A Sônia, esposa do Astrogildo, está dizendo, inclusive, estou ouvindo essas histórias em radionovela. Rosana também ouve, Igara ouve, a Derlei ouve. É um grupo de WhatsApp que eles montam um grupo, disponibilizam um livro, e aí, então, eles botam o livro em forma de radionovela. Eu já peguei isso com o pessoal em Brasília, já peguei isso com o pessoal em São Paulo, e quando eu vou ver, o grupo é o mesmo. Então, quem quiser, dá uma procurada aí, porque não é difícil de achar na internet. Muito boa a dica, Sônia. Ocupar a mente com coisas úteis, coisas que vai nos beneficiar, que vai ajudar a beneficiar aqueles que nos caminham junto conosco. Só isso já é uma grande coisa, né? Isso. A Rafaela Cristina está perguntando, né? Vocês vão continuar transmitindo pelo Face depois da pandemia?
Rafaela, com certeza a gente vai continuar transmitindo. Já não dá mais para abrir mão, não tem como. Quando aparece você do Paraná, quando aparece o nosso irmão lá de Portugal, quando aparece a Mari de Aracaju, quando eu vou ver os números e os acessos no Facebook, eu vejo acessos do Brasil todo, eu vejo acessos de uma boa parte do mundo. Então, você não tem mais como ignorar. É a multiplicação, né? Quer dizer, que a gente vai fazendo a divulgação também dos livros, aí a gente aguça a curiosidade da pessoa de se aprofundar um pouquinho mais no estudo. Isso. Então, é a multiplicação, é a semente lançada, né? Isso. Então, bem provavelmente vai continuar. A gente só não sabe qual vai ser o tipo de transmissão. Se a gente vai montar um material próprio para a internet ou se a gente vai fazer uma dobradinha dos estudos presenciais. Enfim, isso a gente estudando ainda. A gente ainda está estudando com muito carinho e atenção que pode fazer. Giovana, o Carlos Leite. Carlos Reis. Leite. Isso. Ele está dizendo, prova de humildade, Giovana. Dona Giovana tem que pessoalmente forrar a mesa com dificuldades para andar, acompanhando de sua amiga, que tanto se empenha nos dias do bazar. Oi? É porque eu vi, ele estava aqui no dia que eu vi. Isso. Então, gente, a Giovana é uma trabalhadora ativa. A Giovana, ela está querendo passar a veneranda em hora bônus, né? É ruim, eu é que sei. Eu é que sei dos meus sonhos. Vai passar. Eu é que sei dos meus sonhos. Mas, gente, sem dúvida. Os meus sonhos são reveladores. A Giovana trabalha duro aqui. A Sônia Maciel, que entrou pela primeira vez, né? Falou ainda há pouco. Que Deus abençoe vocês. Estou me sentindo acolhida. Como já falei, cheguei pela primeira vez. Não sou estudiosa da doutrina, mas tenho muito carinho por essa doutrina. Estou gostando da live e vou revê-la na página do Facebook. Gratidão. Ó, Giovana, você levando bem em nome de Deus. É bom, né? A Isabel Cristina Marzola, transmissão ao vivo, espero, tipo videoconferência. Bom, Isabel, o que acontece é que as sugestões já podem ser mandadas para a diretoria, não tem problema nenhum. A diretoria está de braço aberto, é só entrar lá na nossa página, na parte de mensagem, entendeu? E manda a sugestão, não tenha dúvidas, não, que isso para a gente vai fazer toda a diferença. A Carla Eurídice, Giovana, feliz em saber que continuarão, pois estou... Espírito Santo! E agora sei que ficaremos juntos mesmo após a pandemia. Viu? Chegamos em mais um estado. A Carla era daqui, a Giovana está denunciando. Então, agora a gente tem Paraná, Aracaju, Espírito Santo, Portugal. Estamos chegando lá. Sabe, né? Não. Agora os demais. Vamos começar a cutucar esse povo para dizer de onde está vindo. Da onde está vendo. Da onde está vendo, é. Da onde está vindo ou da onde está vendo? E levando em conta que tem muita gente fazendo trabalho pela internet. Não somos só nós. Felizmente, a semeadura está sendo farta. Isso. O Carlos está dizendo que ouviu o áudio livro. Agora tem sempre o probleminha do pessoal se adaptar ao probleminha do tempo, né? O tempo, lembra que a gente tem que cantar o contra-luz e o gratidão a Deus. Vamos então embora, né, Giovana? Que eu já diminui aqui o meu... Vamos embora porque você está com um pico de audiência. Deixei uma mensagem para a próxima. Você está com um pico de audiência. Viu como é que eu sou obediente? Verdadeiramente. Giovana, está contigo, Fala, então. pastor Gildo, eu estou tão obediente. Ele está vendo. Ele está vendo que você respeita o horário, ele está vendo que você manda bem, ele está vendo. Eu já falei isso para o chefe meu, ele, não, eu sei que você é obediente. Ó, Giovana, mais uma informação para a gente, ó. Boa noite, sou de Santana do Livramento, Rio Grande do Sul. Olha onde você está indo. Você está levando o amor de Deus para Rio Grande do Sul. Que bom. Nosso Brasil tão carente, né, de luzes, de esclarecimento, de esperança. Aí,
Obrigado, Sônia, está dizendo que a Carminha frequentou. Aqui, mas eu não enxergo. E a Isabel está dizendo para a gente, muito bom se as reuniões puderem ser assistidas ao vivo por várias pessoas de diferentes lugares. Então, Isabel, eu de verdade vou pedir aqui a você... Aqui está muito bom se a Isabel Cristina Amazola, se pudesse assistir ao vivo. Ela mora tão pertinho, né? Chamou a Isabel de preguiçosa. Não é Amazola que mora em Bom Sucesso? É. Gente, Goiânia, Goiás. Goiânia, Goiás. Isabel, só para fechar, que a gente ainda tem mais coisas para fazer, faz um apanhado, manda para a diretoria, que ela vai ter prazer em montar um estudo dentro do que se busca, não tenha dúvidas, não. Goiânia, Santa Catarina. Tem gente de Santa Catarina, a Seone Souza, obrigado, Seone. A Ronilda Andrade está dizendo que está acompanhando de Santo Expedito do Sul, do Rio Grande do Sul. E a Lenimar Gomes Delfino, de Goiânia, Goiás. Isso, Goiânia, Goiás. Tem um autor que é lá do Rio Grande do Sul, muito bom, que eu tenho o livro dele, Educação dos Sentimentos. Isso. Giovana, vamos seguir, então, mais um pouquinho para o nosso encerramento? Vamos fazer o nosso encerramento cantando a nossa canção, lembrando sempre a nossa puxadora do coral, que é a Sônia, né? Puxadora oficial. Foi ela que introduziu essa canção, né? No encerramento do nosso trabalho. E a Quanta Luz, agradecendo a Senira Pinto, essa musiquinha tão singela, que é uma unanimidade. Quanta Luz é cantada em várias filosofias, em vários lugares que eu frequento, que eu vou, onde eu sou convidada aí, e eu fico admirada. A Seixo Noé canta Quanta Luz. Transpôs religiões, né? Mas esse que deve ser, né? Cada um tem o seu caminho, mas a gente tem momentos que a gente pode caminhar juntos. Pode trazer, como fala o Mileco, a gente pode ir ao jardim dos outros, trazer algumas flores do jardim dos outros para o nosso jardim, né? Agora, não devemos esquecer que tem flores que só pertencem ao nosso jardim. Muito bonito. E outros do outro jardim que tem que ficar lá. A gente vai lá, sente o perfume, sente a beleza, mas deixa lá. Até para ter um motivo para voltar a visitar, né? Também. Agradecemos, Senhor, estes momentos de paz, nós te sentimos aqui, em vibrações fraternais, na estrada da vida, conduz-nos ao bem, na alegria e na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus, seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim prece, uma alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz. Graças a Deus, vamos em paz. Que Jesus nos acompanhe. Assim seja, graças a Deus.